Olá, gente, boa tarde. Estamos aí de volta. Vamos agora, como nós combinamos na semana passada, né? Eu escolhi algumas questões para a gente trabalhar nessa aula. Escolhi, na verdade, 4 questões que eu espero que, ao longo da nossa aula de hoje, a gente seja capaz de entender, pelo menos minimamente, como a gente deve desenvolver o raciocínio dentro de uma questão discursiva no momento de prova. É claro que o momento de prova é uma coisa específica, não dá para a gente reproduzir. Nem a aula de hoje tem também o objetivo de ser um simulado. O objetivo da aula de hoje é discutir, tanto que a gente vai discutir, enriquecer, tá? Mas vocês já acho que saem daqui um pouquinho mais seguros para poder desenvolver e enfrentar uma prova. Okay? Porque às vezes não basta o conteúdo, segurança também é importante, você não sabe o que você vai encontrar, então você fica normalmente inseguro. Vamos então iniciar logo a nossa aula. Vamos começar pela nossa primeira questão. Eu vou colocar aqui na tela a questão para que a gente possa ler junto e ficar mais fácil de interagir. Vamos lá. Questão número 1. Tem uma bandeira aqui, né, Confederação do Equador, tal. O texto começa: o poder moderador, de nova invenção maquiavélica, é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. É princípio conhecido pelas luzes do presente século que a soberania reside na nação essencialmente. Logo, é sem questão que a mesma nação ou pessoa da comissão é quem deve esboçar a sua Constituição, purificá-la das imperfeições e, afinal, estatuí-la. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, Crítica da Constituição outorgada em 1824, adaptado de Junqueira, Ensaios Políticos, Rio de Janeiro. Bom, a Confederação do Equador ocorria em 1824. Apresentou propostas alternativas à organização do Império do Brasil, sendo, porém, reprimidas pelo governo de Dom Pedro I. Explicite o motivo central para a eclosão da Confederação do Equador e cite 2 de suas propostas para a organização do poder de Estado. Muito bem. Bom, gente, nós vimos a questão, né? Houve ali uma introdução, com um enunciado, com um pequeno texto, uma bandeira para contextualizar, mas agora chegou o momento de responder a questão. Estamos diante da questão e o tempo está correndo. Nós temos que escolher como vamos escrever. Primeiro, não temos muito espaço, então temos que ser objetivos. Tá? Não adianta tentar falar de tudo que você sabe, porque são poucas linhas. Normalmente 6, 7 linhas. Isso quer dizer que você tem que ser bem objetivo. Já começa respondendo. Mas vamos lá, vamos exercitar um pouco. Vamos contextualizar nesse assunto. A Confederação do Equador. Tá? Momento crítico do Primeiro Império. Momento em que passou aquele primeiro momento de paixão, de amor, né, pela figura de Dom Pedro. Agora as coisas estão complicando, porque ele está tendo um governo autoritário. E esse governo autoritário começa a desagradar. Primeiro momento, vamos lembrar da Constituição de 1823, tá? Que era chamada Constituição da Mandioca. Aquela Constituição, ela era uma Constituição liberal e que tentava limitar o poder do imperador, descentralizar o poder. E aí o que ele acaba fazendo, né, é que ele vai fechar a Assembleia Constituinte e, a partir desse fechamento, ele vai escolher políticos para formular a nova Constituição que seria, segundo ele, digna do imperador e do Brasil. Essa Constituição vai sair dando superpoderes ao imperador. Quando nós sabemos, por exemplo, da existência dos 4 poderes, do poder moderador, que, de certa forma, fazia com que ele fosse capaz de controlar toda a política do Império. É nesse contexto que nós temos a Confederação do Equador. A Confederação do Equador ela vai acontecer naquela região que hoje nós chamamos de Nordeste, né? Não existia essa expressão naquela época, que hoje nós chamamos de Nordeste. Esses líderes, tá, desse movimento são normalmente ligados ao Seminário de Olinda. Né? O Seminário de Olinda tem uma importância muito grande do início do século XIX, de cunho liberal, um seminário liberal. Interessante, né? Pois ele vai ter influência muito grande nos movimentos que acontecem naquela região de Pernambuco. E ali você tem um movimento que tenta criar uma independência para aquelas províncias da região, criando um Estado confederativo. Né? Um Estado confederativo onde cada uma das províncias teria autonomia e soberania. Além disso, eles estão preocupados com a questão dos 3 poderes. Né? Então, eles também pensam no ideal de tripartição dos poderes, onde haja independência e autonomia entre esses poderes, dando liberdade. Bom, esse é o contexto. Agora, o que vamos escrever nesse momento? Porque tem tanta coisa, não dá para você contar essa história toda. Então, você tem que pensar exatamente o que ele perguntou, o que ele está pedindo. Ele diz assim: apresentou propostas alternativas à organização, né, do Império do Brasil, sendo, porém, reprimidas pelo governo de Dom Pedro. Explicite o motivo central para a eclosão da Confederação do Equador e cite 2 de suas propostas para a organização do poder do Estado. Um ponto é uma questão interna, uma questão local mesmo, que é o presidente da província que é imposto pelo imperador
e ele não era uma unanimidade, né, popular. Esse é um ponto. O segundo ponto é a questão da Constituição que está bem presente no enunciado. Então você tem que falar dessas duas coisas de forma breve. Tá? Ó, gente, eu montei uma resposta mais ou menos padrão. É claro, nunca vai ser igual, nem a ideia é essa. Mas é para a gente tentar perceber que não dá para falar muito, tem que falar pouco, tem que ser bem objetivo mesmo. Então vamos dar uma olhadinha como é que ficou essa resposta. Bom, ficou assim. A Confederação do Equador foi uma rebelião que reagia ao autoritarismo despótico de D. Pedro I após a outorga da Carta de 1824 e a imposição de um novo presidente para a província de Pernambuco. A Confederação foi um movimento separatista, liberal, e seus líderes defendiam a autonomia para as províncias do norte, que formariam uma confederação com tripartição de poderes. Ou seja, eu tentei colocar nesse... Eu cheguei ao ponto de escrever, tá, gente? Eu digitei aqui, mas eu cheguei ao ponto de escrever na minha letra, coube direitinho no padrão de 6 linhas. Tá? Então, isso é uma preocupação para que você veja que não dá para colocar muitas informações. Tem que ser o mais sucinto possível e objetivo, porque você atendendo a tudo que o avaliador quer, espera de você, pronto, está resolvido o seu problema quanto à questão. Né? Então, primeiro, eu já comecei falando da Confederação do Equador, o que ela era. Não dá para fazer aquela introdução, né, aquela frase. Não dá para isso, tem que ir direto mesmo. Então, a Confederação do Equador foi uma rebelião, né, que reagia. Reagia a quê? Nós sabemos que era autoritarismo. Era essa posição do Dom Pedro de, primeiro, dissolver a Assembleia Constituinte de 1823, a Constituição da Mandioca, e depois de impor, né, praticamente impor, a Constituição de 1824. Principalmente aqueles elementos ligados ao poder do imperador, que vai dar um poder quase que total a ele. Então isso está colocado, né, após a outorga da Carta de 1824, e a imposição é a questão local, que eu havia observado, né, e a questão é uma imposição de um novo presidente para a província de Pernambuco. Esse presidente, melhor, não era bem visto pela população, não era ele a preferência. Por exemplo, essa informação eu acabei não colocando, porque se eu coloco, já ia ficar, entendeu? Ia passar do meu limite de espaço para escrever. Então já não coloquei, eu vou cortando, vou tirando a gordura. A Confederação, eu tenho que falar qual o tipo que ele pediu, ele quer saber qual é a proposta desse movimento. Então você tem que falar, a Confederação foi um movimento separatista, liberal, e seus líderes defendiam uma autonomia para províncias do norte, que formariam uma confederação com tripartição dos poderes. Ok? Feito isso, gente, bom, tá tudo resolvido. Tá? Eu sei que a gente está falando numa situação de segurança, tranquilo, conversando, batendo papo. Na hora da prova é outra história. Tá? Isso eu não vou nunca conseguir passar para vocês. Mas eu acho que a segurança de você saber que você domina os temas que apareceram, isso já te ajuda a ir mais calmo, né, para o dia da prova. Vamos lá, gente, vamos passar para a nossa segunda questão.